Graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos para o livro de Mateus 22 e 29. Hoje é um culto de doutrina. E hoje eu estava estudando uma mensagem. E aí Deus me deu aqui um tema aqui. O tema vai ser: dois grandes erros que os homens cometem. Dois grandes erros que os homens cometem. Irmãos, alguns dos irmãos, nossa irmã havia estar em reunião. Nosso irmão Domingo, eu não sei se já chegou, mas a irmã Helenice estava viajando. O livro de Mateus capítulo 22 e o versículo 29. E alguns irmãos, irmão Beto também estão trabalhando, evangelista Beto, Bacidas, estão ocupados, e outros irmãos aqui, que a gente vai lembrando aqui, vai falando para os irmãos. O tema é, irmão, dois grandes erros que os homens cometem, que está no livro de Mateus, capítulo 22, e o versículo 29, não vou ler só esse versículo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pode sentar, irmãos. Já oraram? Irmãos, nesse texto aqui sagrado, nós estamos aqui vendo, revendo e verbalizando, relembrando e buscando nós aprofundar nesses dois grandes erros que os homens cometem. E aqui nós estamos vendo aqui Jesus apontar esses erros, né? E o que os homens cometem, que é não conhecendo, irmãos, as Escrituras e nem o poder de Deus. Para quem Jesus está falando isso aqui? É o próprio Jesus está falando. Para quem? Ele não está falando isso aqui, irmão. Isso aqui não é só para os cristãos, não. Nós que somos cristãos, não. Jesus está falando aqui, irmãos, para os cristãos e também para os ímpios. Dois erros que os homens cometem por não conhecer, que é as Escrituras, que das Escrituras nós sabemos que a palavra produzem muitos efeitos, inclusive é um efeito ainda maior do que o remédio. Quando a nossa irmã Marília estava falando aqui, da nossa irmã Isabel, que a enfermidade foi expelida, quando eu estava orando, eu até na oração, eu não contei isso para ninguém, eu fiz até um voto. Falei: Senhor, se o Senhor tirar aquela pedra do intestino dela, nós vamos fazer um culto de ação de graça, um culto de agradecimento, né, pela bênção concedido à vida da nossa irmã Isabel, né? Mas na frente vamos ver se é onde que é, se é na tesoura, se é na casa dela, se é aqui mesmo. Para ela pode vir no dia, pode ser até aqui, né? E aí eu fiz esse voto com Deus. Quando a gente está orando, veio aquilo na minha mente, porque eu vi que era algo muito complicado, né? Então eu falei: é só um milagre. Então eu, orando por ela, eu fiz esse voto. E nós ainda vamos, quando a gente conversar com ela, nós vamos estar analisando esse culto. E o tema hoje é justamente falando sobre os erros dos homens. Quer dizer, não só para nós cristãos, que também para os ímpios. O erro de não conhecer a Escritura e também nem o poder de Deus. O primeiro tópico. Primeiro erro, não conhecer as Escrituras. A falta de conhecimento das Escrituras mergulha a pessoa na ignorância espiritual. Irmão, uma pessoa
que não busca o conhecimento da palavra, que não busca se examinar nas Escrituras, não busca a resposta na palavra, certamente, dentro desta pessoa, ela vai ter a ignorância. Quer dizer, ela vai ser aquela pessoa que ela não vai concordar, ela não vai querer concordar com aquelas pessoas que professam, ou que vive, ou que pregue a palavra de Deus, né? Isso está no livro de Salmo 73:11. O ímpio comete este grande erro, dizendo: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Isso é a pergunta que os ímpios fazem. Cadê aqui, gente? Porém, a própria palavra de Deus responde esse tipo de ímpio. Olha aqui, dizendo: não sabeis, não sejais como o quê? Cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabresto são dominados de outra sorte, não te obedece. Olha aqui o que a própria palavra, irmã Delfina, ela está respondendo para o próprio ímpio. Porque o ímpio, a estes questionamentos, quando os ímpios que estão por aí, eles ficam questionando: por que acontece isso? Por que fulano de tal, pessoa tão boa morreu? Alguns chegam a julgar que até que Deus é injusto. Será que Deus não sabe isso? Será que Deus não sabe aquilo? Por que Deus permite isso, permite aquilo? A Bíblia está aqui classificando essas pessoas como mula, quer dizer, como cavalo, como sem entendimento, que são dominados, quer dizer, que são dominados por alguém, por sentimento, por pensamentos, pelas ideologias, né? Por aquilo que eles acham que é, né? Quer dizer, é como cavalo, como mula, que precisa do cabresto ali para estar dominando, porque se não estiver dominando eles, os animais não obedecem, né? Então, irmão, a resposta está na própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus está respondendo para o ímpio, que fica questionando, que fica duvidando, que fica ignorando, né, as coisas que estão acontecendo, que está no livro de Salmo 32, versículo 9. O livro de Provérbios 29, 18, irmão, está escrito: não havendo profecia. O que é a profecia? Essa palavra que nós estamos ministrando aqui. O povo corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Irmão, quem conhece as Escrituras, a palavra de Deus, a própria palavra está nos garantindo aqui, irmãos anjos, que nós temos tudo para ser feliz. Mesmo em meio ao mundo que nós estamos vivendo, uma época tão difícil, mas quem tem o conhecimento da palavra, a chance dele ser feliz é muito grande. Porque a pessoa que não conhece a lei ou a palavra do Senhor, ele ignora tudo isso que nós estamos pregando. Porque o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele crucificou Jesus. E por que crucificou Jesus? Porque não tinha conhecimento da palavra. Porque se ele tivesse conhecimento da palavra, tivesse ouvido os profetas, Moisés, Isaías, os profetas que profetizou, João Batista, que profetizou que viria João pregava, que preparava o caminho daquele que ia vir. João batizava com água, ia vir um que batizava
né? Com fogo, com o Espírito Santo, que era o próprio Jesus. Esse seria entregue na mão dos homens por inveja, seria crucificado, mas no terceiro dia ia ressuscitar, ia ser traído por um que andava com ele. Quem era? Judas. Por um beijo, através de um beijo, né, que nós chamamos o beijo da traição. Se os homens daquela época soubessem, se conhecessem as Escrituras, a Bíblia diz o quê? Não teria crucificado Jesus. Irmãos, tem muita gente aí fora. Se eles tivessem o conhecimento das Escrituras, essa igreja aqui não estava cabendo de tanta gente querendo aprender as Escrituras. Mas por eles não conhecerem, quer dizer, eles desprezam as Escrituras, desprezam o conhecimento, desprezam a palavra, e isso vai trazer consequências seríssimas para eles, tanto para os ímpios e também para como muitos cristãos. Quem ignora procurar conhecer as Escrituras, né? Porque as Escrituras, ela produz em nós, irmão, a alegria, uma fé maior. Vamos continuar. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, está escrito: pois misericórdia quero, e não sacrifício, o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Queridos, quantas pessoas estão aí sacrificando? Quantas pessoas aí, irmão, estão sofrendo? Não é pouco não, estão sofrendo muito, e muitos dessas pessoas, irmão, eles estão fazendo sacrifícios de tolo. Meu Deus, quantas pessoas que eu vou orar, aqui mesmo na cidade, quantas pessoas que eu vou orar, eles me perguntam assim: tem que dar o quê? Tem que pagar o quê? Por que eles estão fazendo esse tipo de pergunta? Porque eles são acostumados a procurar estas porqueiras por aí, que tem que dar galinha branca, galinha preta, tem que dar vela, tem que dar dinheiro, para fazer esses tipos de trabalhos que são trabalhos diabólicos. Então, quando a gente chega a orar, eles pensam que é a mesma coisa. Eu falo: não tem nada a ver, isso aqui é de graça, porque a cura é de graça, o milagre é de graça, né? Então o que acontece? O que nós vemos aqui, irmão? A falta de conhecimento das Escrituras levam as pessoas a ficarem fazendo sacrifícios de tolo, né? Vamos continuar. No livro de Malaquias 2,7 está escrito que os lábios do sacerdote deve guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Quem são os sacerdotes, irmão? São pastores, ministros, presbíteros, homens que a própria Bíblia está dizendo o quê? Que eles precisam ter o conhecimento. Para quê? Para dar as instruções para as pessoas. Agora, quantos são os ímpios? Quantos são os cristãos? Que eles até acham que têm o conhecimento, eles até acham que sabem de tudo, mas não atenta para as instruções. Quando a palavra está dizendo que o sacerdote precisa estar cheio do conhecimento, a palavra está dizendo para o ímpio, para o cristão, que eles precisam observar, que eles precisam buscar estas instruções. Vamos continuar. No livro de João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha que coisa séria. E são elas mesmas que testificam de mim. Quer dizer, o próprio Jesus está dizendo: são essas mensagens, são esta lei, são esta palavra, que o quê?
que testifica de mim. Quer dizer, examinar a Escritura, porque nelas, irmãos, encontra o quê? A vida eterna. Queridos, a maioria das pessoas que não terem sede, irmão Zezinho, de examinar a Escritura, de aprender a palavra, ele está deixando de viver uma vida eterna com Deus, pastor Gelson. Eles podem perderem a salvação da sua vida. Olha para os irmãos ver a importância e um dos grandes primeiros erros que nós estamos falando aqui, das pessoas de não conhecer as Escrituras. Irmão, uma pessoa que conhece as Escrituras, que observa a palavra, que aprendem, que querem ouvir esta palavra, irmão, a vida dela, o próprio Deus prolonga os seus anos de vida. Essa pessoa passa a ter mais saúde, saúde nos ossos, no corpo, na alma, no espírito. Por quê? Porque a própria palavra, a Bíblia diz que aliás, o efeito da palavra, irmão, que surge na vida da pessoa, é um efeito maior do que o próprio remédio. Há situações para, irmão, ser feito na vida da pessoa, ele precisa conhecer as Escrituras, ele precisa conhecer o poder de Deus, né? Vamos lá, o segundo tópico. Segundo erro, não conhecendo o poder de Deus. Um dos grandes e segundo ponto, erro das pessoas, não conhecer as Escrituras. Esse negócio que aconteceu, que Marília está falando aqui, na vida da nossa irmã Isabel, irmão, quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes? Irmão, são muitas vezes. Eu já orei para a pessoa que ela expeliu pedaços de ferro. Uma mulher que o corpo estava inchado, sempre inchado, sempre inchado. Chegou lá na igreja, falou comigo que há uma hemorragia nela que ela não sabe o que fazer. Chamamos ela na frente, quando eu orei, aí o corpo dela desfaleceu, ela caiu ali na frente. Passou um dia, ela me procurou e testemunhou e disse: pastor, quando eu cheguei em casa, eu coloquei um pedaço de ferro e a hemorragia nunca mais eu senti. Olha para os irmãos ver. O primeiro erro foi o quê? Das pessoas não conhecerem a Escritura. O segundo erro, das pessoas não conhecerem o poder de Deus. Querido, e esta palavra aqui não é só para cristão, não é só para ímpio, ela é para cristão. Existem muitos cristãos que até acreditam na operação de Deus, acredita na salvação da sua alma, mas ele não tem fé, mas ele não conhece o poder de Deus. Olha, primeiro, não lê a Escritura, não tem um conhecimento da Escritura, que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, já estava cheirando mal. Muitos outros milagres aconteceu. O próprio Jesus falou para o próprio discípulo: olha, vós não farás as obras que eu faço, mas fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, vou estar do lado do Pai. Jesus estava dizendo assim, irmão: eu vou estar do lado do Pai, e tudo que vós pedides com fé, crendo, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. Querido, existem muitos cristãos também que não acreditam no poder de Deus. Não é só o ímpio. Aparentemente parece que acredita nas Escrituras, mas não conhece, não acredita no poder de Deus. Sabe o que significa isso? Muitos milagres que é para acontecer, porque, irmão, se o irmão pegar do livro de Gênesis ao Apocalipse, irmão, vai ver o ministério de Jesus, irmão, recheados de salvação, libertação, ressurreição, milagre. Se pegar de Gênesis a Apocalipse, o irmão vai ver muitos milagres. Olha que coisa maravilhosa.
Por isso que a palavra do Senhor está dizendo: dois grandes erros que os homens cometem, de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós estamos vivendo um mundo aí cheio de tantos problemas, doenças, enfermidade, querido, e as pessoas não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus. Deus quer fazer, Marília, coisas grandiosas, coisas poderosas. Quando Marília estava lá no hospital, do lado da tia dela, nossa mãe Isabel, o que fez ela ligar para mim? Porque ela acreditou no poder dela. Ela olhou a situação, porque se fosse outra pessoa, ia falar assim: nossa, esse trem aqui está tão complicado que não vou nem orar não. Não vou nem pedir para o pastor Valdir orar, porque esse negócio está muito complicado. Mas o que ela acreditou? Ela falou assim: não, pera ainda, eu acredito no poder de Deus. A mulher, quando estava lá, falou: pode mandar ele orar, porque Deus vai curar. O que aquela mulher estava confirmando? Aquela mulher: eu também acredito no poder da oração, eu acredito no poder de Deus. Irmão, Deus quer fazer coisas, irmão, muito grandes nas nossas vidas, mas a gente precisa examinar as Escrituras, porque quando você ouve a palavra, automaticamente você tem fé. A palavra que eu estou ministrando aqui para a igreja, que não é minha, irmão, e os irmãos que estão ouvindo, vocês vão sair daqui pela porta crendo, falar: espera ainda, se houver qualquer necessidade na rua, lá na sua casa, você vai chegar e falar: pastor pregou uma palavra lá, que os dois erros que os homens cometem, que não é conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Olha, eu tomo porta daquela palavra, e eu deparei com uma necessidade aqui, eu vou orar, eu creio, eu estou cheio desta palavra, eu vou orar e Deus vai curar. E Deus cura, irmão. A própria Bíblia está dizendo, irmão, sabe quem que Deus quer usar? Todos Deus quer usar, irmã Natividade. Deus quer usar todos. Deus vai usar o sacerdote, o ministro, o pastor, mas Ele quer usar todos nós. Então, quando você está em qualquer situação, Deus vai te usar. Vou ligar para A, para B, vai orar e Deus vai curar. Deus não te usou? Usou, porque você foi um intermediário, né? Um canal de bênção de Deus na vida daquela pessoa. Espera ainda, eu sei quem tem um ministério, quem tem um dom, eu vou orar e Deus vai curar. Quer dizer, então Deus também te usou. Quer dizer, então você creu, acreditou no poder da Escritura, no poder da palavra. Irmão, vamos continuar para nós entender, entendendo aqui. Então eu falei, o segundo erro é o quê? Não conhecendo o poder de Deus. A falta de conhecimento do poder de Deus leva a pessoa o quê? Duvidarem dos milagres. Olha aqui, a falta de conhecimento do poder de Deus, né? A Bíblia é o livro de milagres, de Gênesis o quê? Apocalipse. As Escrituras enfatizam o poder de Deus em ação. Infelizmente, o que nós diz? Que há muitos homens, há muitas pessoas que recusam crer. E a própria palavra diz assim, crê somente. Li de Romanos 1 e 19 e 22, Salmo 14 e versículo 1. Vamos para frente. Salmo 62, versículo 11. Está escrito: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Irmão, se nós sabemos que o poder pertence a Deus e que Ele pode fazer todas as coisas, por que nós não buscar Ele? Se nós não estamos buscando, é porque nós não conhecemos as Escrituras. Se nós conhecemos as Escrituras, irmão, nós vamos atrás da palavra, né, em busca do nosso Deus. Olha, Eclesiastes 2,14, irmão, está escrito que haverá um dia que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar. Em Romanos 1,16, irmão, Paulo diz:
pois não me envergonho do evangelho. Olha aqui, de Cristo, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação tanto daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, nós podemos estar em qualquer lugar, irmão. Se tem gente do nosso lado que crê ou não crê, nós, se Deus colocar no nosso coração que nós vamos orar, que nós vamos abençoar alguém, irmão, jamais podemos nos envergonhar do poder de Deus. É em qualquer lugar. Quantas vezes eu já saí por aqui, o dia que fui lá na casa da nossa mãe Isabel mesmo, né? Eu fui lá orar, já me apareceu uma vizinha, já pediu oração também, depois me apareceu um outro moço, pediu oração também. Queridos, nós estamos falando do poder de Deus. Se pede para orar na rua, nós oramos. Se pede para orar dentro de casa, na porta de casa, nós vamos orar. Nós estamos falando, irmão, do poder de Deus. Por isso que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, queridos. Poder de Deus. Por isso nós não vamos nos envergonhar. No livro de 1 Coríntios capítulo 1 e 18, irmão, Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Irmão, a palavra da cruz, ela é só loucura só para aquelas pessoas que se perdem, para o ímpio, que ignora a palavra, que ignora o conhecimento, né? Mas continuando aqui, mas para nós que somos salvos, é o quê? Poder de Deus, irmão. Para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. No livro de 1 Coríntios, irmão, 1 e 24, Paulo ainda afirma que a autoridade, afirma com autoridade, mas para que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Irmão, toda a igreja, todos os irmãos que examinem a Escritura, que leia a palavra, que preguem esta palavra, que orem com sabedoria para as pessoas, a palavra está confirmando, querido, você está tendo sabedoria, não é inteligência dos homens, você está tendo sabedoria dos céus. Quantas são as pessoas, meu Pai, que tem a oportunidade, quem sabe o Espírito Santo até fala no coração dele, né? Ora para os enfermos, prega a minha palavra, irmão, quem sabe Deus quer te usar para através da tua oração, alguém ser curado, alguém ser restaurado, ou Deus está te usando para que você vai atrás de alguém, ligue para alguém, pede para orar, para manifestação do poder de Deus na sua vida. Como é tão gratificante você vir cá na frente testemunhar e falar assim: eu presenciei Deus curando, eu vi Deus curando. O evangelho, irmão, ele é completo, né? Ele é tudo isso que eu estou falando. Ele é milagre, cura, libertação, e a prioridade que nós demos é o quê? A salvação da alma. Para que servem os dons ministeriais? Para que significa esse templo aqui? A pessoa que tem o conhecimento das Escrituras, jamais ele vai falar mal de qualquer um que está aqui congregando. Por quê? Porque isso aqui é um templo, é um lugar, irmão, que serve para, como que a Bíblia ensina, que serve para edificação, que serve um lugar para ministração da palavra, para preparação do próprio corpo de Cristo, que é a igreja, que nós somos a igreja. Nós reunimos aqui para quê? Para quê? Para receber o quê? A instrução. Qual instrução que a Bíblia está falando? Ela vem de quê? De um sacerdote, de um ministro, que eu disse que o quê? Que a Escritura diz? Que tem o conhecimento nos seus lábios. Para quê? Para trazer as instruções para as pessoas. Tantos que estão aqui, estão pelas redes sociais nos assistindo, por intermédio desta palavra, pessoas podem, irmão, ser restauradas, curadas pelas redes sociais. Quantas pessoas eu já vi expelindo sangue, depois me mandar mensagem e falar: pastor, eu fui curado.
pastor, o meu esposo também foi curado. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Por quê, irmão? Porque, simples, eu creio no poder de Deus, o poder é dele, a palavra é dele, que eu estou pregando a palavra, né, examinando as escrituras, é dele também, e eu sou dele. Nós que pregamos somos dele. Não fica muito fácil de Deus curar? Não fica muito fácil de Deus fazer milagre? Tudo é dele, o poder é dele. Então, quem tem o conhecimento das escrituras, não vai ficar por aí falando, não acredito no profeta tal. Profeta que eu falo, irmão, é quem ministra a palavra, sacerdote, pastor, aquele que ministra a palavra do Senhor. Eu não acredito que o pastor cura. É claro, não conhece essa escritura. Até mesmo tem uns que falam assim, não acredito que o pastor cura. Está tudo errado, não é o pastor que cura, não é o sacerdote que cura. Mas por que ele fala dessa forma? Porque não conhece as escrituras. Porque se conhecesse a escritura, ele ia falar, opa, pera ainda, eu creio que ele orou, Deus curou, porque o poder pertence a Deus, ele é de Deus, a palavra é de Deus, o poder é de Deus. Irmão, quem conhece as escrituras e ministra a palavra, irmão, você vai ver coisas muito grandes acontecendo. Você vai ver pessoas libertas, pessoas sendo curadas, milagres, coisa extraordinária acontecendo, né? Como Marília estava dizendo aqui da nossa mãe Isabel, nem os médicos procurando saber, meu Deus, como que uma pedra vai sair do intestino. Como? Pela medicina é impossível. Como uma pedra no intestino? É até estranho. Você vê falar em pedra nos rins, pedra na vesícula, mas uma pedra criada no intestino, isso é raro, irmão. Isso só sai através de uma cirurgia, e por causa da idade ela não ia suportar, né? Olha que coisa, irmão, olha que milagre grande que Deus fez para nós, né? Mas para Deus não é nada. Por quê? Porque Ele é o dono do milagre, Ele é o médico dos médicos, Ele é especialista, né, em fazer obras grandes. Então, queridos, o que eu estou pregando aqui, o que eu estou incentivando a igreja, irmãos que estão pelas redes sociais, é que nós, seres humanos, tanto cristão como ímpio, estão cometendo dois erros seríssimos, que é não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque se o ímpio, o cristão, procurar conhecer as escrituras, automaticamente, irmão, vai conhecer o poder de Deus. Porque quando examina a escritura, pastor, mas eu leio e não tenho entendimento. É por isso que a palavra, a Bíblia diz que Deus colocou sacerdotes, pastores, com os lábios cheios de conhecimento para dar instruções. Então, não há uma desculpa para o ímpio. Não há uma desculpa, porque se ele não tem o discernimento, se ele não sabe, mas tem alguém que sabe, para passar para ele a instrução, e uma vez ele ouvindo esta palavra, ele automaticamente vai conhecer o poder de Deus. E ele conhecendo o poder de Deus, irmão, ele vai ver milagre acontecendo, libertação na casa, coisas grandes acontecendo. Irmão, eu recebo testemunho direto, áudio, mensagens, são inúmeras mensagens de pessoas que nos mandam dizendo, pastor, eu fui curado, pastor, expeli doença, pastor, Deus fez uma obra, pastor, Deus fez um milagre. Por quê, irmão? Porque a pessoa está ali, ouvindo a palavra, acreditando naquela palavra, ele está ali examinando as escrituras, ele está ali recebendo as instruções, então ele está conhecendo o próprio Deus. Se ele conhece o próprio Deus, irmão, ele está dando a oportunidade para ele ter uma vida eterna, uma vida feliz, ainda nessa terra, irmão. Queridos, olha o que no livro de João, 1 João capítulo 2 e 20, olha que coisa interessante. Quem conhece as escrituras tem o quê? A unção. E quem tem a unção de Deus tem o pleno conhecimento das escrituras. E quem tem o pleno conhecimento das escrituras, no livro de João, 1 João capítulo 2 e 20, tem a unção. E o que essa unção faz com o crente? A Bíblia diz que ela ensina todas as coisas. Olha que coisa linda, irmão. Quem tem a unção de Deus tem o discernimento de todas as coisas, discerne tudo. Sabe o que significa isso?
você vai sofrer menos. Por quê? Porque você pode ter um conhecimento humano, mas você vai passar a ter um conhecimento maior, que é o conhecimento divino. Aí você tem o conhecimento humano, o conhecimento divino, você vai passar a conhecer o ser humano, ter discernimento das pessoas, conhecer as pessoas e conhecer o conhecimento divino e ter o conhecimento do poder de Deus. Então significa, você vai sofrer menos, irmão, porque a Bíblia diz que a unção de Deus nos ensina todas as coisas. E o que eu li aqui, a palavra, que vai chegar um dia que a terra vai estar cheia de conhecimento, assim como a água cobre a terra, o conhecimento do Senhor vai cobrir toda a terra. Oh, irmão, é maravilhoso. É por isso que nós fomos chamados por Deus para ministrar a palavra, para ministrar o conhecimento. Querido, você acha que eu pregando essa palavra aqui, por mais que eu estudei Bíblia, por mais que eu montei a mensagem, né? Eu chamo isso aqui de sermão expositivo, tem sermão textual, tem sermão temático, né? O sermão expositivo é um sermão mais difícil de pregar, né? Porque você tem que dedicar mais, buscar mais conhecimento, querido. Mas você acha que por mim mesmo eu traria a palavra desta forma, irmão? É porque eu creio, eu examino a Escritura, eu creio no poder de Deus. A própria unção de Deus fala o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar. Porque a própria unção de Deus, no 1 João 2,20, está dizendo para nós que nos ensina todas as coisas. Então, se você tem uma tendência, o desejo de pregar o Evangelho, de ser um pregador, de ser um sacerdote, um missionário, um pastor, queridos, busque a unção de Deus. A unção de Deus está em você examinar a Escritura, está em você ler a palavra de Deus e meditar na palavra, e o Espírito Santo, através da unção de Deus, vai te instruir, te encaminhar, irmão. Daqui a pouco você está dizendo, pastor Valdir, não é que agora eu estou pregando com sabedoria, eu estou pregando com o poder de Deus, eu estou pregando a palavra e está surgindo efeito. Por quê? Porque a unção de Deus te pegou. Porque você foi cheio da unção de Deus. Daqui a pouco você vai falar, não quero pregar só na igreja, mas não, eu quero pregar no culto ar livre, eu quero pregar para o vizinho, eu quero pregar para todo mundo. Por quê, irmão? Porque você vai falar como Paulo, eu não me envergonho desse evangelho, porque esse evangelho é poder de Deus. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo, eu conheço as Escrituras, eu conheço o poder de Deus. Paulo estava dizendo, em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu tenho vontade de pregar o evangelho, de ministrar a palavra, porque ela é poder de Deus, tanto para aqueles que crê, para os gregos, porque quem crê nesta pregação, Paulo está dizendo, é poder de Deus para os salvos, irmão. Se nós temos o conhecimento da Escritura, conhecemos o poder de Deus, querido, já deixamos 2 erros para trás, e agora vamos seguir o alvo, que é Jesus Cristo. Vamos pregar a palavra, irmão. Vão dizer que Jesus é a ressurreição, vão dizer que o único caminho de salvação é pela Escritura, é pela palavra. O próprio Jesus está dizendo, eis que eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vai chegar ao Pai. Não está escrito por Maria. Maria, nós cristãos, nós honramos a Maria. Eu quero chegar no céu, quero abraçar a Maria, mas não é Maria. Quem conhece a Escritura vai descobrir que não é Paulo, não é João, vai ter a certeza que o próprio Jesus está dizendo que eu sou o caminho. Jesus está dizendo, eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vai chegar ao Pai, disse Jesus, por Ele mesmo, irmão. Então nós que estamos aqui, nós somos sacerdotes, ministros do Senhor. Um dia eu vou provar para os irmãos, eu vou entrar nisso aqui hoje não, mas eu vou falar para os irmãos, quem que o próprio Jesus e Deus consagrou? Tem gente, eu já vi dizendo, foi o Papa, foi o Padre, mas a Bíblia não tem isso escrito, não existe isso escrito na Bíblia. Mas um dia eu vou trazer para os irmãos aqui.
A primeira pessoa de consagrar o primeiro pastor se chama Jesus Cristo. Um dia nós vamos trazer um ensinamento em cima disso aqui, provando isso aqui, e está escrito aqui, que é o primeiro que foi consagrado na Bíblia Sagrada, que consagrou um pastor, não papal, não um padre, né? E tem outras referências, nós estamos pregando aqui sobre sacerdotes, né? Ministros do Senhor. Então, queridos, está aí o erro das pessoas. Não examina a Escritura, fica ouvindo A e B, não examina, não busca alguém que tenha o conhecimento, não busca alguém que tenha a instrução, a sabedoria de Deus, para que possa passar esse conhecimento, e aí as pessoas então têm uma tendência para quê? Duvidarem. Aí vem a dúvida, desacredita, duvida, pode perder até a salvação, porque não examina a Escritura. Indo aqui para a conclusão, nós podemos corrigir esses dois grandes erros, irmão, na nossa vida. Como que nós fazemos isso, irmão? Examinando as Escrituras diariamente. Lê a Bíblia, pesquisa, busca, leia a palavra. Nós podemos então, né, diariamente, meditando na lei do Senhor. O próprio salmista Davi diz o que, irmão? Que nós precisamos de meditar na palavra do Senhor dia e noite, irmão. Meditem na palavra. Pastor, mas não tem um grande conhecimento. Medita num versículo. Nós não lemos alguns versículos aqui sobre a unção que ensina todas as coisas? Vou pegar esse versículo então. Desse versículo, daqui a pouco você tem uma pregação, irmão. Você tem uma mensagem em cima deste versículo. Daqui a pouco você está ministrando uma palavra. Por quê? Porque você teve uma revelação de um versículo. Através de um versículo, a mente da gente abre e a gente passa a conhecer então, irmão, a lei do Senhor, o poder, né, do nosso Deus. Livro de Oséias, capítulo 6 e 3, né? Então, fora, irmão, de Cristo Jesus, de Deus, não há outro meio, não há outro caminho, não há outra solução, né? Há poder de Deus para aqueles que conhecem, que têm o conhecimento das Escrituras. E como nós pregamos aqui, dois erros que o ser humano, que o homem comete, que não é conhecer a Escritura e não o poder de Deus, eu vou pedir para os irmãos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus, irmão, essa unção, irmão, unção do conhecimento, da sabedoria. E nós vamos abençoar todos os irmãos que estão aqui, e os irmãos que estão pelas redes sociais. Nós temos aí, além da minha página principal, nós temos aí mais 8 páginas, né, que está sendo transmitido também. Página do meu amigo Léo Notícia, 2 páginas, tem uma página que é 400 e poucos mil seguidores, que é do Léo Notícia, que também está sendo jogado lá nessa página, e outras páginas, Evangelho de Pirapora, Assembleia de Deus, e a minha página Vivalista Pastor Valdir Soares. Nós vamos estar orando para todos que estão pelas redes sociais e os irmãos que estão aqui, irmão, para que Deus nos dê poder de Deus, irmão, para que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos ver, irmão, o nome dele sendo glorificado, queridos. Amém? Vamos orar? Poderoso e eterno Pai que está no céu, meu Deus, aqui está a tua igreja. Os irmãos que estão aqui, meu Pai, é porque eles querem conhecer as Escrituras, eles querem conhecer a palavra do Senhor. Se eles querem conhecer a tua palavra, meu Deus, eles querem conhecer o poder de Deus, eles querem conhecer o teu poder para ser sacerdote e ministro, para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Então eu estou profetizando aqui milagre, eu estou profetizando aqui a cura, eu estou aqui abençoando vidas, eu estou aqui abençoando pessoas, eu estou aqui declarando: Deus vai restaurando, vai curando, vai abençoando o pessoal pelas redes sociais, vai abençoando minha amiga, meu amigo, vai abençoando os nossos irmãos que estão aqui nesta noite. Jesus, abençoe o teu povo, abençoe a nossa igreja, abençoe a família. Nós declaramos, meu Pai, esta igreja cheia do poder de Deus.
Nós declaramos: muitos milagres vai acontecer aqui nesta igreja. Muitas pessoas serão curadas, abençoadas e cheias do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo e continua abençoando o teu povo. Nós declaramos isso em nome de Jesus. E o irmão diga amém.